A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19 e o versículo 23. E então, porque não confiou o meu dinheiro ao banco, assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Lembrando que nós estamos falando sobre esse texto, e esse texto mostra que a multidão pensava eles em sua cabeça que Jesus estava indo para Jerusalém para assumir o comando e o poder, tentar tirar o comando e o poder de Herodes, dos romanos, tirar esse controle. Mas Jesus ensina e mostra para eles, mais uma vez, que o reino que está sendo decretado ali é um reino espiritual. E um reino que não tem fim. Um reino que ninguém pode derrotar. Um reino que ninguém pode abalar. Então ele começa a contar a história, mas não dá o nome. Mas muitos estudiosos e historiadores da época, um já que é citado sempre, que é o Flávio Joséfo, e ele fala em seu livro As Histórias Antigas dos Judeus, Antiguidades dos Judeus, fala um pouco sobre isso. Então ele mostra que ali o homem tinha um compromisso de ir falar com os seus familiares, com os governantes, e ele não sabia a real situação porque ele tinha um procedimento, tinha uma natureza difícil. Você vê aqui nos textos que a gente está falando que o próprio servo diz que ele fala, ele age, ele tem uma impulsividade, ele tira da onde não tem, ele tem um compromisso de assumir uma tirania. Eles estão falando nesse texto. Então, muito medo eles tinham, porque aconteceu vários relatos. Assim diz os relatos e os estudiosos falam. Então Jesus vem mostrando aqui para nós que há uma diferença. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas aqui ele está ilustrando o reino de Deus. Não está ilustrando coisas terrenas. Ele está ilustrando o reino de Deus. Que o reino de Deus, ele tem uma semelhança com o que é material. Porque no material, você assume um compromisso e tem que cumprir. Você assume uma responsabilidade e tem que ser responsável. No material, você tem que correr atrás, você tem que trabalhar, você tem que pagar, você tem que desenvolver, você tem que se levantar da onde está, porque se você continuar deitado, você não vai fazer coisa nenhuma. Se você continuar parado onde você está, não se qualificar, não correr atrás, você não vai conseguir. E no reino espiritual é a mesma coisa. No reino espiritual, se nós não lermos a palavra, se nós não ensaiarmos hino, se nós não correr atrás para tocar um instrumento, não correr atrás para visitar uma pessoa, para orar por uma pessoa, para poder desenvolver o evangelho. Porque o evangelho só é desenvolvido quando nós temos companheirismo, quando nós vamos em encontro da pessoa que está aflita, que está amargurada, que está angustiada, e nós temos uma palavra, nós temos algo para oferecer, porque Cristo mora, habita em nós e pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. E aqui o reino espiritual mostra que há uma diferença entre os que vão assumir compromisso e entre os que não vão assumir compromisso. Os que vão assumir compromisso, eles vão dar frutos. Os que vão assumir compromisso, eles vão multiplicar. Os que vão assumir o compromisso no reino espiritual, eles vão ser participantes do projeto final, porque eles assumiram o compromisso e se levantaram de onde estavam e caminharam. Nos tempos bíblicos, meu querido, não era fácil multiplicar o dinheiro, porque você tinha que pegar uma carroça, pegar um cavalo
ir a cidades, ir a aldeias, ir a chácaras, sítio, oferecer o seu produto para as pessoas comprarem e ali multiplicar. Então era muito mais difícil do que hoje. Hoje não, hoje você tem um produto, você oferece na internet, oferece para um vizinho, você pega um ônibus e consegue fazer o seu dia a dia e ali multiplicar. Mas nos tempos bíblicos não era tão fácil. De uma cidade a outra era percorrido 16 quilômetros, 20 quilômetros, então eram lugares muito distantes. Você vai ver que Jesus anda, e ele fala ainda nas suas caminhadas que tinha que andar de dia, porque de dia a gente conseguia enxergar e à noite não consegue ver nada. Então era distante o lugar. Nós vamos notar que ele dá o exemplo para nós de pessoas que assumem um compromisso, mas quando chega na hora tem medo. Quando chega na hora se acovarda, quando chega na hora, esconde, quando chega na hora, enterra. Então ele mostra aqui nesse texto, já nessa altura, que o homem tinha medo, que o homem enterrou, mas ali era uma afronta. Por quê? Ele estava diante de uma autoridade com medo, mostrando seus medos, mostrando que ele estava preocupado. E o que aconteceu com a quantia que eu te dei? Não, eu escondi, eu guardei, porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo e com a minha família. E ali deixou de multiplicar, deixou de cumprir a sua palavra, deixou de fazer o que era estabelecido. Então aqui mostra um princípio, que há uma porcentagem que vão cumprir e há uma porcentagem que não vão cumprir. Pessoas que estão só atrasando o projeto original de Deus. Pessoas que só estão atrasando a obra de Deus porque falam e quando chega na hora tem medo. Falam, quando chega na hora enterra o seu talento, enterra o seu projeto. Você vai ver no texto, você vai ver que o texto, como eu já dei o exemplo, ele falou que o Senhor tira de quem não tem, o Senhor quer cobrar até aquilo que eu não tenho, até aquilo que eu não posso pagar. Aqui, eu trago para os dias de hoje, é como se fosse o banco. O banco, você pega um empréstimo, se você não pagar, eles vão tirar tudo de você, e se não conseguir tirar tudo de você, eles vão levar você para a cadeia e você vai ficar preso até terminar de pagar essa dívida. E aqui está dando uma comparação sobre isso. E o texto que eu acabei de ler, ele fala, então, por que não confiou o seu dinheiro aos bancos? Existiam pessoas que guardavam dinheiro, e nesse guardar dinheiro, ali eles tinham uma porcentagem que eles pagavam. No tempo de Jesus era assim, tinha uma porcentagem que eles pagavam ali para cuidar daquela herança, cuidar daquele negócio que a pessoa deixou nas mãos do banco, na mão de uma pessoa especificada. Então, aqui ele fala, eu receberia então em juro, assim quando eu voltasse, eu iria receber com juros. Quer dizer, mesmo que eu tivesse medo, mesmo que eu não tivesse para onde correr, mas alguém estava com esse dinheiro e alguém estava trabalhando com esse dinheiro. Hoje é assim. Hoje no nosso mundo é assim. Se eu não consigo fazer, tem alguém que faz. E para alguém fazer, eu tenho que bancar. E é já enquadrado no evangelismo. Se você não consegue ir para as cidades que precisam de um missionário, que precisam da palavra, que precisam de um louvor, que precisam de uma visita, você pode ajudar. Você pode ajudar orando, você pode ajudar contribuindo, você pode fazer alguma coisa. Isso se chama juros. Você está beneficiando. Quando você acha que está parado, mas você está beneficiando uma pessoa que precisa, uma pessoa que quer, uma pessoa que tem vontade, uma pessoa que quer fazer aquilo, quer cumprir o ID de Jesus. E, olhando para o texto, você também é participante. Você também é participante. Então a gente não pode julgar, porque o mesmo
investimento que é investido aí em música circular, em projeto circular, o mesmo investimento tem que se enquadrar no Evangelho de Cristo, no poder restaurador. Porque tem pessoas que querem, tem pessoas que vão fazer. E aqui o homem dá o exemplo. Por que você não deu para os banqueiros? Porque quando eu voltasse, porque ele ia voltar, e aqui no texto ele voltou, eu receberia já multiplicado e não iria acontecer nada com você, porque ele queria tomar conta do valor para saber se realmente estava seguro. E aqui o texto mostra que ele multiplicou. O texto mostra que ele multiplicou 2 vezes, mas essas 2 vezes fala sobre 10 pessoas que estiveram presentes, mas também mostra uma vez só que uma pessoa não queria, não tinha interesse e tinha medo. O que isso traz para nós hoje? Não importa, escute aqui o que eu estou te dizendo, não importa a tua situação, seja ela financeira, seja ela qual for, não importa, você tem o poder de Cristo. E com o poder de Cristo em tua vida, você canta. E com o poder de Cristo em tua vida, você prega. E com o poder de Cristo em tua vida, os milagres e maravilhas acontecem. Porque Ele nos deu poder. Ele nos deu autoridade para ir e pregar o seu evangelho. E o seu poder está sobre nós. Então, quando eu me levanto da onde estou, tudo pode acontecer. Ah, mas existe uma situação. Existe uma situação hoje, mas não vai existir mais. Você vai parar de beber, você vai parar de fumar, você vai parar de aprontar, você vai parar com essa vida errada e vai servir a Cristo. Porque Cristo pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar a tua casa, pode mudar o teu ministério. As pessoas não te valorizam, mas Cristo está olhando para você e quer ver você salvo, alegre, contente e caminhando pela fé. Tá bom? Deus tem algo novo na tua vida. Esse vídeo que eu estou gravando, ele não é em vão. Ele chegou aí para mudar a tua história. Você pensa que ninguém está preocupado com você, mas Cristo está olhando. E nenhuma atrocidade vai acontecer, porque Ele está contigo e pega hoje na tua mão e te faz mais do que vencedor. Deus abençoe e até o próximo versículo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.